Oi, maravilhosa! Bom dia! Que o seu domingo seja cheio da vida de Deus e que a vida de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu amo os domingos, particularmente falando. Domingo é o dia de descansar, de ter mais tempo de qualidade com a família, de fazer um almocinho gostoso sem pressa ou de sair para almoçar fora. Não sei qual a sua rotina aos domingos, mas eu quero te pedir que não se esqueça de incluir o seu devocional também nos domingos. Afinal, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito ele é alimentado diariamente através da oração, através da palavra de Deus, através do nosso tempo devocional com o nosso Deus. Lembre-se que o Senhor ele anseia em fazer parte da nossa vida como um todo, em todos os momentos, todos os dias da semana, em todas as horas e momentos, sejam momentos de alegria, de celebração ou também nos momentos de tristeza, de dor. Entenda que o Senhor faz questão de ser presente em nossas vidas. Porém, Ele é muito educado, então Ele só vem onde Ele é bem-vindo, onde Ele é convidado. Então, convide o Senhor para fazer parte também do seu final de semana, do seu domingo. E vamos agora para a palavra. Seja sensível à voz de Deus e obedeça às suas instruções. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quem aqui já ouviu falar da história de Abraão? O homem que ficou conhecido como pai da fé. Porque em um tempo onde pouquíssimas pessoas tinham experiência com Deus, ele ouviu uma voz, ele não viu o Senhor Deus, ele ouviu uma instrução e não demorou em atender, ele não titubeou em obedecer. Ele cresceu no meio de um povo idólatra e ali ele não tinha nenhuma referência de pessoas cristãs que tinham a fé no Deus de Israel. Ficou conhecido como pai da fé, não foi à toa. Em tempos onde o Deus do impossível era um Deus invisível, ele não hesitou em obedecer. E com essa atitude de Abraão, nós podemos tirar vários aprendizados. Bom, primeiro de tudo, quando Deus falou para ele, saia da tua terra, logo na sequência ele deu uma outra direção. Primeiro ele falou saia e depois ele falou e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele ainda não tinha dito para onde Abraão ia. Ele ainda não tinha mostrado a direção do caminho que Abraão deveria seguir. Ele apenas disse, saia. Ou seja, Deus espera que nós obedeçamos aos seus comandos. Porém, Ele não vai nos mostrar o caminho todo. Ele não vai nos dar todas as direções de uma vez. Ele dá uma direção e espera que nós obedeçamos. À medida que vamos obedecendo, Ele vai trazendo novas direções do caminho que nós devemos seguir. Isso é um exemplo de fé e obediência, e é o que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós sejamos obedientes e que confiemos em tuas direções, independente de estarmos vendo o caminho ou não, independente de sabermos para onde Ele está nos levando ou não. Isso é fé. Isso é confiança no Deus de Israel. Isso é entender que nós temos uma pessoa, maior, uma força maior, que cuida de nós, que cuida de todos os nossos caminhos, que cuida de todas as áreas da nossa vida, mesmo quando nós não estamos vendo. Afinal de contas, quando a gente sai de casa e a gente volta, a gente não sabe. O mundo espiritual ele é muito real, mas nós não conseguimos enxergar e ter dimensão acerca do quanto Deus pode nos ter livrado durante esse trajeto, esse percurso. Quando a gente sai de casa de manhã para trabalhar, a gente entra no ônibus, a gente pega um carro e vai dirigir. Enfim, poderia acontecer muitas coisas no caminho, acidentes, confusão, briga de trânsito, pessoas mal intencionadas, enfim. Muita coisa ruim pode nos acontecer, mas Deus nos livra e nos traz de volta em segurança. E a gente não consegue ver com os olhos físicos, mas esse é o poder da fé.
Quando nós confiamos o nosso dia, os nossos caminhos nas mãos do Senhor, logo ao acordar, como a primeira ação do dia, ou seja, entregando a primícia do nosso tempo, o melhor do nosso dia para Ele, Ele conduz os nossos passos, Ele guarda a nossa vida, a nossa casa e tudo que nós confiamos e colocamos diante dEle. Abraão não precisou saber para onde estava indo e não hesitou em obedecer. E olha a promessa logo na sequência. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Presta atenção aqui. Deus promete a bênção à medida que Abraão obedece. E não é só para Abraão, essa palavra serve para todos nós nos dias de hoje, nos dias futuros também. Essa palavra, ela nos mostra que Deus quer que nós não só obedeçamos, mas que nós sejamos sensíveis à tua voz, porque sem sensibilidade à voz do Espírito não tem como ouvir direção nenhuma e muito menos obedecer. E essa sensibilidade, ela só vem à medida que nós nos relacionamos com Ele. Não existe intimidade com quem a gente não se relaciona. A intimidade, ela é construída a partir do cultivo de um relacionamento frequente, constante e diário. E com Deus é a mesma coisa. Para que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito, nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. E nós só vamos ouvir a voz dele a partir do momento que nós nos relacionarmos com ele. E no relacionamento diário, constante, a voz dele vai se tornando algo mais comum e familiar para nós. E a partir de então, conseguimos ter novas direções, novas instruções. E sim, o nosso coração precisa estar voltado para essas direções para que a gente obedeça, para que a gente apenas confie. Eu quero te chamar hoje aqui para te pedir que, se você ainda tem dificuldade em ouvir a voz do Espírito, se você ainda tem dificuldade em conservar um relacionamento diário, constante com o nosso Deus, que você coloque isso diante dele agora, que você coloque agora diante do Senhor e peça para que ele abra os teus ouvidos espirituais, que você seja sensível à voz do Espírito e que ele te ajude, porque assim a palavra diz em Josué, o Senhor disse para ele: esforça-te e tem bom ânimo, não te espantes e não te assustes, porque eu, o Senhor teu Deus, irei com você aonde quer que você for. Ou seja, Deus está fazendo uma promessa, porém essa promessa ela é mediante uma ação. Esforça-te. Ou seja, Deus promete que vai ajudar Josué e a todos nós. Ele promete que vai sim fazer o impossível, que vai sim nos ajudar, que vai sim abrir portas, que vai sim curar feridas, porém isso requer de nós uma ação. Requer que nós nos esforcemos. É a partir do nosso esforço, da nossa entrega, da nossa busca, que o céu se movimenta a nosso favor. O mundo espiritual reage às nossas atitudes no mundo físico. O mundo espiritual governa sobre o mundo físico, porém, ele reage às atitudes que nós temos aqui, enquanto seres humanos carnais, feitos de matéria, enquanto habitamos nessa terra. Então, peça ao Senhor que te ajude a se esforçar, a cooperar com o Espírito Santo para que ele trabalhe naquilo que você não consegue. Mas a parte que cabe a você, ele não vai fazer. Comece a buscar mais, mesmo sem sentir muita vontade, mesmo que você não tenha muito tempo para dedicar. Deus não despreza os seus 5 minutos, Deus não despreza os seus 10 minutos, Deus não despreza aquilo que você entrega a Ele de coração aberto, aquilo que você entrega de verdade, aquilo que você entrega sem reservas, seja 5, 10, 20 minutos do seu tempo. Amém? Eu quero orar com você. Deus, nós te agradecemos por mais uma rica oportunidade de estarmos aqui sendo abastecidos pela Tua Palavra. Consagramos esse dia em Tuas mãos, consagramos nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso coração, nossos projetos, consagramos aos Teus pés nossa semana, consagramos a Ti, ó Deus, tudo que temos, tudo que é nosso e tudo que está ligado a nós. Entregamos aqui diante de Ti, Pai, o nosso coração rendido, Pai,
quebrantado. E pedimos ao Senhor, Deus, que vá aonde nós não conseguimos ir e que onde nós precisamos agir, que o Senhor nos encoraje, nos capacite, nos fortaleça, nos estruture e nos conduza, Deus, para que sejamos cada dia mais alinhados, ajustados à Tua palavra e à Tua boa e agradável vontade. Que nós sejamos cada dia mais sedentos por Ti. Produza em nós uma medida maior de fé. Produza em nós um coração quebrantado, sedento por Ti. Que todos os dias nós possamos, Deus, render graças ao Senhor e entregar o melhor dos nossos dias em Tuas mãos, Pai. Que nós confiemos em Tuas direções, em Tuas instruções, mesmo que não vemos nada, Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti e que a partir disso, Senhor, nós confiemos e dependamos inteiramente do Senhor. Deus, que o Senhor venha nos ajudar a nos prostrarmos diante dos Teus pés, a Te buscar todos os dias, para que nós possamos construir um relacionamento sólido, duradouro e um relacionamento de intimidade e comunhão contigo todos os dias, Pai. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti e sabemos que sem Ti não há vida. Então, Deus, que o Senhor venha nos dar novos sentidos nas nossas vidas e que o Senhor venha nos ajudar a buscar mais e mais de Ti, sem reservas, e todos os dias estarmos aqui, Senhor, pela manhã, consagrando os nossos dias aos Teus pés. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos ao Senhor, seja conosco, ó Deus, fala conosco, Espírito Santo, nos dê sensibilidade à Tua voz e que cada dia mais sejamos rendidos, apaixonados pelo Senhor e que tenhamos um coração quebrantado e disposto a Te obedecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem concorda diz amém. Se você ficou até o final, eu quero te pedir que compartilhe essa mensagem com mais mulheres, para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra do nosso Senhor. E lembre-se de buscar por aquilo que você deseja. Coloca diante de Deus e se posicione, porque mulheres posicionadas prosperam.